Irmãos, antes de começar, oficialmente, a primeira vez que me dão um microfone, né, me apresentaram, mas deixaram eu agradecer a igreja. Eu queria agradecer porque ano passado essa igreja, o Verbo da Vida Osasco, pegou comigo. Eu estava em Campina Grande fazendo a escola, eu sei que vocês sabem, mas eu não sei se é de conhecimento de todos, mas a igreja pegou comigo todos os meses. O Verbo da Vida Osasco eram meus mantenedores. Eu lembro que na época da viagem vocês passaram um vídeo, né, no culto de missões. Eu sei que o Conectadas orava, intercedia pela minha vida. Gratidão a cada uma das mulheres. É o que a gente chama de segurar a corda, né? O missionário está lá, vocês estavam aqui em oração e finanças segurando as cordas. Então, gratidão, viu? O pastor Felipe não pôde estar aqui hoje por um procedimento dentário, mas queria agradecer a ele, a vida de Michela, a família pastoral que me acolheu. E vocês, viu? Vocês estão sendo assim, fofos, como faz os dorameiros, ó. Fofos. Mas, irmãos, a questão é o seguinte. Tem uma temática, né? Que é evangelismo, doutrina em foco. Eu sei que vocês vieram preparados para um culto de domingo, mas o pastor Felipe disse assim, eu quero algo prático. E aí, o que é que eu percebi? Que toda igreja tem o mesmo problema. E aí, quando eu fui para o evangelismo aqui, com os irmãos no domingo, eu notei a mesma coisa. Todo mundo tem dificuldade com o que fazer no evangelismo, né? Quando vai para a rua, o que é que eu faço? O que é que eu falo? Se acontecer isso, eu faço o quê? Então, vocês acharam que vieram para um culto de quinta, mas vocês vieram para um treinamento de evangelismo, amém? Hoje vocês vão ser treinados. Martinha já deu aí o fundamento. Já trouxe, inclusive, no último domingo, sobre o Ministério da Reconciliação, né? Quinta foi ela que abriu Doutrina em Foco. Então, assim, vocês estão com muita doutrina, né? A base está boa, não está? Então, vamos para o prático. Aleluias! Eu queria abrir, eu vou tentar dar conselhos bem práticos mesmo, tá? Mas a gente vai ver a Bíblia também, fica tranquilo. Mas o primeiro é bom ir de 2 em 2. Eu não sei quem percebia a gente no início aqui, no domingo, a gente nunca ficava sozinho. A gente sempre estava de 2 em 2. E o dia que a gente só estava em 3, né, Raide? A gente ficou em 3. Por quê? Quando a gente vai principalmente para a rua, a gente não vai sozinho, irmãos. Porque eu amo a palavra, eu amo o ID, mas a realidade lá fora é um pouquinho séria. Então, a gente não sai sozinho. Eu, por muito tempo, fiz evangelismo de rua num lugar lá na minha cidade chamava Rua do Amor. Você já imagina o que acontecia lá, né? Era um ponto de droga e de prostituição. Um lugar desse, você não anda sozinho, ainda mais mulher. Então, assim, vai para a rua evangelizar, irmãos. Qualquer ação evangelística promovida pela igreja, algum departamento, vá de 2 em 2. Tem exceções? Tem. Se você, porque eu sei que você está querendo fazer isso, a galera que trabalha, chamar aquele amigo ou aquela amiga do trabalho para tomar um cafezinho, olha a estratégia evangelística chegando. Chama para tomar um cafezinho na sua casa, é a oportunidade que você vai ter de ouvir essa pessoa e de alguma forma ministrar o evangelho a ela. Amém? Quem não tem vai começar a fazer a amizade com quem não é crente, viu? A gente tem que começar a furar o clubinho, não é do bolinha, como é que a gente chama o clubinho só de crente? A panelinha cristã. Glória a Deus por você se envolver com colegas que são cristãos, mas a gente tem que fazer amizade com não crente, irmãos. Porque eu não sei vocês, quando eu olho para uma empresa e eu fecho os meus olhos, eu vejo o campo branco que Jesus falou. Eu não consigo enxergar outra coisa, uma empresa que não seja um campo branco, pronto para ser ceifado. E adivinha quem é? Quem é que trabalha em empresa, que não trabalha home office? Levanta a mão. Vocês têm um campo branco para colher. E a notícia de hoje é, você é o ceifeiro. Ó, foram promovidos na empresa agora. Vocês não sabiam que vocês tinham essa função, né? Agora tem. Aleluias. Então, queridos, sempre vão de 2 em 2, é mais seguro. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Salomão vai falar isso, que é bom estar em 2 no campo, porque se um cai, faz o que o outro? Levanta. Mas se esse cai sozinho, não tem quem o levante. E aí eu vou pegar Jesus, porque eu gosto sempre de citar Jesus, porque aí parece que a gente, né, está fazendo a coisa certa. Lá em Lucas 10, 1, na terceira temporada de The Chosen, você também pode ver isso? Eu não lembro qual era o episódio que a Bia estava vendo essa semana, mas tinha. Jesus falou assim, depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou à sua frente. 2
A2, a todas as localidades, vilas e aldeias que tencionava visitar mais tarde. Talvez você pense assim, eu tenho uma cabeça meio matemática. Quando eu li isso, eu falei, cara, Jesus poderia, bote aí, que eles iam conseguir ver uma cidade, que eu não sei quanto tempo demora, né? Não tinha mídia social, até você chegar e praça, aquela coisa, demora. Eu falei, Senhor, o Senhor podia ter alcançado 72 cidades, né? Mas não, eles alcançaram possivelmente 36 cidades. Cálculos de Cássia, tá? Não tem nenhum embasamento histórico. Estou só confabulando na minha mente. Mas, irmãos, era mais seguro. Ainda mais naquela época que viajar era a pé. Eles provavelmente estavam viajando a pé. E você tinha riscos no caminho. Mais do que nunca, ir de 2 em 2 era necessário naquela época. Amém? Aleluias. Só mais uma base bíblica para você. Nunca sair sozinho perambulando pela rua e se meter em encrenca. Paulo, ele era um missionário, mas você nunca vê Paulo sozinho. Nem quando o homem estava preso, ele conseguia ficar sozinho. Era conhecido de toda a guarda pretoriana. Ou seja, toda a guarda pretoriana tinha ouvido falar de Jesus, irmãos. E aí você vai ver, eu vou só citar, não vou abrir esses textos, mas só Atos. Estou nem pegando as epístolas. Atos 8:4, Atos 13:15, Atos 15:40, Atos 15, 37 ao 39, Atos 16:9, Atos 18, do 2 ao 24. Você vai ver equipes apostólicas. Paulo sempre andava em mais de um, irmãos. E mesmo nas cartas, quando ele saudava, ele sempre vai saudar as pessoas e quem está com ele vai saudar junto. Inclusive o escritor de Romanos, quando eu digo escritor, quem transcreveu a carta para Paulo, era irmão nosso, se não me engano, Tertuliano. Está o nome dele lá na Bíblia. Lê lá em Romanos que no final ele também vai saudar. Então Paulo contava sempre com uma equipe apostólica, amém? Então diga assim, eu nunca vou sozinho. Aleluias. No seu local de trabalho, na hora do cafezinho, viu? Na hora do trabalho você trabalha, mas naquela hora da pausa, quando eu trabalhava na Votorantim, eu tinha 1 hora de almoço. Nesses horários você pode fazer sozinho. Na sua casa, na casa de um colega, de um parente, pode. Na rua, irmãos, por favor, não vai. Porque em evangelismo de rua eu já passei por coisas de tipo, eu estar numa esquina com o meu grupo e na outra esquina alguém tinha acabado de ser morto. De 6 carros da polícia parar e os policiais descerem tudo armado e correr lá para dentro. A gente, calma, tá, a gente fica. Deus guarda, irmãos, fica na paz. Mas assim, vá de 2 em 2. Amém? Aleluias. Outro conselho que eu queria deixar aqui para vocês é sempre considerado mais sábio para a pessoa lidar com alguém do mesmo sexo. Eu sei, é uma dificuldade para a gente que é mulher, porque quase não tem homem, né, nos grupos de evangelismo. Mas, assim, é mais sábio. Aqui no domingo, por exemplo, a gente abordava. Por quê? Por falta mesmo do corpo masculino com a gente. Mas a gente nunca estava sozinho, a gente sempre estava mais de uma pessoa. Mas o ideal é que você, de preferência, aborde pessoas do mesmo sexo. Por quê? Você está lidando com quem? Com não crente. Quem estava aqui domingo, Michela ministrou sobre isso, amém? Alguém que tem a natureza do pecado dentro dele. Para ele pensar uma coisa errada, irmãos, é daqui para lá. Ainda mais a crente que está lá cheia de amor do Senhor para dar. E o cabra olha. Por isso, principalmente na rua, tenha cuidado. E se for necessário abordar, esteja sempre mais de uma mulher. Nunca, nesse caso, então, vá sozinha. Eu estava no Extra semana passada. Tinha creio que era morador de rua, estava apagado, num sono pesado, todo sujo, machucado. E, irmãos, eu fiquei numa batalha lá dentro daquele estacionamento, que eu queria pegar aquele homem, fazer igual o bom samaritano, levar lá para o Inova, botar ele no banheiro para ele tomar banho, botar a roupa, dar comida. E aí, no auge da minha crise existencial, Jesus disse, minha filha, mexa não, você não sabe o que ele usou. Ele está num sono muito pesado. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, na ânsia de evangelizar, a gente pode fazer muita besteira. Amém? Eu poderia estar me colocando em risco, acordando aquele homem. Amém? Então, assim, certos cuidados são necessários. Aleluias! Então, sempre aborde alguém do mesmo sexo.
o Senhor me trouxe uma exceção aqui. A não ser que você tenha uma direção muito clara, mas, irmãos, tenha certeza que é uma direção clara do Senhor, porque se for, vai ter fruto. O Senhor me trouxe à memória o evangelismo de um amigo missionário da Jocum em Brasília, com prostitutas de rua. E um amigo dele, que tem uns 3 metros de altura, fortão marombeiro, olhou para ele e falou assim: rapaz, o Espírito Santo está mandando eu abraçar aquela moça. Aí ele olhou, ele falou: rapaz, isso não vai dar certo não. Ele falou: não, mas o Espírito Santo está mandando. Ele: você tem certeza? Tenho, vá. Ele chegou na moça, né, que estava lá trabalhando, e falou assim: eu posso lhe dar um abraço? A moça olhou e falou: pode. Ele abraçou ela. Em coisa de segundos estavam os dois chorando igual criança. Isso dizem que durou uns 5 minutos esse negócio. Choro, 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 choro. Quando soltaram, diz que ela falou assim: desde a minha infância, nenhum homem nunca me tocou sem interesse, porque tinha sido abusada pelo pai e era colocada para prostituição desde criança. Ela diz: todos os homens que me tocaram desde a infância foi sempre com um propósito sexual. Mas quando você me abraçou hoje, foi como se Deus tivesse me abraçado. Se for uma direção clara, vá. Mas se não for, irmãos, não vá. Porque nesses evangelismos mesmo que a gente fazia lá, as prostitutas abordavam os meninos. Então, assim, precaução, amém? Ponto 3. Esse, para mim, é o principal da noite. Dependa do Espírito Santo. Cássia, qual é o segredo? Eu não sei como eu falo, eu não sei como abordo, eu não sei o que eu faço. Dependa do Espírito Santo. E isso vai abranger o quê? Vai abranger estudo da palavra e uma vida de oração. Sabe por que muitas vezes a gente tem medo de evangelizar? Porque a gente não se sente apto ou seguro. Eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Aí eu chego para a pessoa e falo assim: rapaz, deixa eu falar de Jesus para você. Eu estou vendo vocês rindo, mas assim, tudo isso que eu estou falando é de mim. Eu estou falando de mim, se alguém se identificar, está na paz. Eu falo que eu tinha vergonha, irmãos, de evangelizar. Nem sempre eu tinha essas coragem de falar assim: bora ali, bora. Mas com o tempo, você vai ficar tão apto que você vai fazer uma loucura, igual eu já fiz, de fechar a boca de fumo. Aqui fala boca de fumo, o ponto que vende droga? Pronto. Biqueira, vou virar osasquense hoje. Você vai fechar a biqueira, vai pegar o dono da biqueira, os amigos que estavam lá, vai botar dentro do carro e vai levar para a igreja, amém? Mas, deixa eu dar 2 bases bíblicas para primeiro te acalmar. Eu vou ler aqui João 16:8. Michela até pregou sobre isso domingo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Quantos sabem que Jesus está falando do Espírito Santo, do Consolador que viria, amém? Aqui está falando que quem convence o outro ser humanozinho lá, que não nasceu de novo, do pecado, da justiça e do juízo, é Douglas, Maria, minha irmã pernambucana, I love Pernambuco. Não, irmãos, é o Espírito Santo. Cássia, mas e se nada acontecer? Está tudo bem. Não é você que convence. Você é o instrumento pelo qual aquela vida vai ouvir falar de Jesus. Se ele vai aceitar ou não, irmãos, é entre ele e o Espírito Santo, porque lembra que existe uma coisa chamada vontade humana. O livre-arbítrio é real. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus goela abaixo. E Jesus nem quer isso. Raciocina comigo, toda a humanidade está salva, irmãos. Só que para isso a gente precisa o quê? Reconhecer Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Romanos 10:10. Michela também ministrou sobre isso. Mas vão ter pessoas porque não vão aceitar o sacrifício de Cristo. Vão se condenar ao inferno. Isso é uma outra coisa, você vai se deparar na rua. Então eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus? Deus vai me condenar? Deus não vai lhe condenar, não. A própria pessoa está se condenando. É isso que João 16:4 vai falar. Amém. Então, assim, vai ser necessário... Eu ia falar sobre o estudo da palavra, mas deixa eu ler aqui um versículo em Coríntios, só para quebrar mais uma casquinha aqui, você ir para casa sem desculpa. 2 Coríntios 5:18. Todo mundo está falando sobre esse texto, né?
Mas eu achei interessante na versão que eu estava lendo, que ele fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Veja que Cristo não veio condenar. Agora, olha a parte final. E pôs em nós a palavra da reconciliação. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, Atos 1, Jesus está dando as últimas instruções antes de ser assunto aos céus. E aí ele vai falar para os meninos: não saiam de Jerusalém até que, Atos 1:8, lembra? Até que desça sobre vocês, até que o Espírito Santo desça. E vocês vão ser revestidos de poder. Para quê? Cadê os alunos do Remo? Michela deu unção, estou sabendo aí, tem uma galera que já teve unção. Bia está respondendo: para que sejam minhas testemunhas. Você recebeu um revestimento de poder para você ser uma testemunha eficaz. Agora vamos voltar lá para a desculpa? Eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Meu irmão, você foi colocado em você a palavra da reconciliação. Você é nascido de novo, você é um espírito só com o Espírito de Deus. Você tem o Espírito Santo habitando dentro. E eu sei que praticamente essa igreja aqui toda é batizada. Se tiver alguém que não foi, quando acabar o culto, eu não vou fazer apelo, mas quando acabar o culto, você pode me procurar, que você vai receber hoje. Para quê? Para ser uma testemunha eficaz de Jesus no mundo. Oh, que privilégio, minha gente. É muita capacitação para o ministério só. Eu não lembro do 5.2 ter isso tudo. Tu lembra, Michela? Eu não lembro, não. Mas olha só, para você exercer o ministério da reconciliação, foi colocada uma palavra em você e você recebe um revestimento de poder. Irmãos, isso é glorioso. Então, isso vai exigir o quê? Cássia, eu já sei que eu tenho isso tudo, mas ainda estou nervoso, eu estou com aquelas borboletas na barriga. Estude a palavra e tenha uma vida de oração. Porque quando a gente está cheio da palavra, irmãos, e cheio do Espírito, não tem outra alternativa. É aquele clássico exemplo da esponja cheia. Eu faço isso com os meninos lá no Rema. Eu boto tinta na água, aperto a esponja seca, não sai nada. Eu falei, vamos ver agora com ela molhada? Aí eu molho. Quando eu espremo, eu falei, saiu o quê? Oh, saiu líquido verde, tio. Olha, quando a gente está cheio da palavra, cheio do Espírito, que a gente é apertado, sai a palavra. Olha, 2 mais 2 dá 4 também no reino do Espírito, às vezes. Irmãos, não tem segredo. A questão é, a gente não está fazendo o que a gente deveria estar fazendo. E eu vou falar o que eu falei para as conectadas. Agora não é mais grupo de mulher, eu só chamo de conectadas. Irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele sabe que a hora está findando. Ele sabe o destino dele, porque está aqui em Apocalipse. Ele não tem mais para onde correr, entendeu? O apóstolo João teve a revelação, até ele conhece Apocalipse 20:10. Então, deixa eu te falar uma coisa, ele não está brincando. Ele está aproveitando o último tempo dele. Estou falando isso para você ficar com medo? Estou não. Estou falando isso para você não brincar de ser filho de Deus. Para a gente se aprumar. Começar. Ah, mas eu trabalho, eu faço isso, aquilo. Eu também. Então, a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde. Eu teve uma época que eu não conseguia acordar cedo. Eu dormia até mais tarde. Mas eu orava. Como disse Silvia Lima, abri a Bíblia. Estou com sono, então vou ler em pé dentro do meu quarto. Mas não vou dormir. Alguma estratégia, irmãos, o Espírito Santo que habita dentro de você vai lhe dar. Porque deixa eu lhe dizer, você tem mais resposta dentro, com o Espírito Santo que habita dentro de você, do que existe problema no mundo. Aleluia. Então a gente precisa começar a acessar, porque isso está disponível para qualquer um. Isso não é um privilégio da Michelle, isso não é um privilégio do pastor, de Douglas ou de qualquer outro ministro. Isso é privilégio para quem nasceu de novo. Se todo mundo aqui nasceu de novo, prêmio joinha para vocês. Bora trabalhar. Aleluia. Hoje eu vou cutucar vocês, vou ficar provocando a noite toda, mas amo vocês, viu? Provocações do bem. Eita, glória. Deixa eu achar o próximo conselho. Lembrei de um asterístico dentro desse assunto ainda. Esteja preparado para direções inesperadas. O que é direções inesperadas? Esse exemplo não é meu, mas eu acho ele incrível. É daqui de São Paulo, eu só não lembro a igreja que o rapaz era. Ele saindo de um evangelismo com o pastor ia deixar ele em casa. Deus falou assim, pare lá naquela esquina e grite, Jesus te ama 3 vezes. Pastor, para, eu tenho que fazer um negócio naquela esquina, para, Deus mandou. Aí o pastor
filho. Aí ele foi lá na esquina. Jesus chama, Jesus... É por causa do microfone, eu vou gritar. Mas ele gritou 3 vezes, tá? E aí, quando ele estava voltando para o carro, o Espírito Santo, volta lá de novo, grite de novo. Aí ele, tá bom, voltou. Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama. Voltou para o carro, sentou. Aí o pastor, e aí, meu filho? Eu fiz. Tu fez o quê? O que o Espírito Santo mandou. Aí disse que o pastor se zangou e foi embora. Um mês depois, esse pastor está numa conferência numa igreja aqui em São Paulo. E alguém vai dar um testemunho. E essa pessoa era o quê? Estava desviada. Estava no prédio, era muito alto. Ele falou assim, de onde eu ia me suicidar, eu ia morrer. Não é que eu ia quebrar uma perna, eu ia morrer, era muito alto. Ele falou, e eu estava ali na varanda para me suicidar. E aí eu falei, Jesus, se o Senhor me ama, se ainda tem uma esperança para mim, eu queria ouvir o Senhor dizendo que me ama. E aí ele disse que ele estava ali na beira para se jogar e ouviu o quê? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aí ele para, volta, e aí ele, o Senhor me ama. Ele começou a chorar, aquela coisa, né? Fala de novo, Jesus, para me ter certeza. Gente, ó, crente desviado é uma benção, viu? Aí disse que ele ouviu o quê? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ali ele se reconciliou com Cristo. Se aquele menino não faz o pastor parar o carro e não vai, é loucura. E numa esquina gritar, Jesus te ama. Essa disse que era muito tarde da noite. Irmãos, esteja pronto. No último evangelismo, a gente estava ali, acho que foi o dia que deu pouca gente, que a gente concentrou, que eu nunca tinha ficado aqui na porta. Eu lembro que eu vinha no carro, no Uber, e eu vinha assim, Senhor, não é meu tipo preferido de evangelismo, mas eu não aceito fazer nada meia boca para o Senhor. Eu vou chegar lá e alguma coisa vai acontecer, eu só vai dar uma direção, algo vai acontecer. E eu lembro que eu estava com a placa nesse dia, que eu também não gosto muito de segurar, porque eu gosto mesmo é de abordar o povo, mas eu estava lá, obediente com a minha placa, e eu olho, de repente, a menina do bolo estava tudo para fora. E tinha uma que estava escondida assim de dentro, ficava assim, aí voltar, aí ficava curiando. E aí uma hora eu comecei a olhar, porque eu achei estranho, e o Espírito Santo só falou assim, vá lá e pergunte se ela não quer uma oração. Aí vai ser uma longa história, raiva, sabe, né? Nós estávamos assim, vai, não vai, então, mas enfim. Deus dá direções, irmãos. Não venha fazer nada se você não vier com interesse de coração. E venha mesmo, se consagre, fale mesmo, Espírito Santo, dê uma direção, palavra de sabedoria. Olha, não tem coisa melhor do que abordar um ser humano na rua, olhar e falar assim, ei, te falar um negócio, teu casamento tem jeito, tu está querendo largar. Eu falo porque isso aí é normal para mim. Irmãos, é bom demais. Eu te garanto, a pessoa para tudo, ela podia estar indo para o trabalho, ela para lhe ouvir. Aleluias! Aleluia! Sabe, irmãos, outro conselho, torne o momento de aceitar a Cristo o mais simples possível. E aqui eu quero falar sobre um adequar de linguagem e de roupa. Nem toda roupa vai ser hábil para você ir em todo lugar evangelizar. Eu, por exemplo, quando eu ia numa clínica de reabilitação, é um bando de homem que está passando por um processo de, era masculino a casa, desintoxicação, estava numa vida perdida, muito tempo sem ver mulher na vida. Irmãos, eu ia com calça bem largona, eu ia com a camisa que cabia umas 3 de mim dentro, sem maquiagem. E olha que minha mãe me ensinou, não sai de casa sem batom e brinco. Mas eu ia sem brinco, eu ia sem batom, cabelo preso, na santa paz do Senhor, fazer o que eu precisava fazer lá, amém? Então, assim, não é para todo lugar que você vai. Por exemplo, eu vou para a rua desse jeito evangelizar? Jamais. A não ser domingo de manhã, quando é por aqui, você já vem para o culto. Mas dependendo do lugar, você vai precisar adequar a sua roupa, amém? E principalmente a linguagem. Torna o momento de levar a pessoa a Cristo o mais simples possível, irmãos. Adequa ao público. Se você está no seu local de trabalho, você sabe com quem você trabalha. Eu, quando eu advogava, que eu não advogo mais, viu, igreja? Minha OAB está de licença, eu nem posso, porque está presa lá a carteirinha. Só o dia que eu quiser de novo. Eu não estou querendo esses tempos, não. E aí, o que aconteceu? Eu usava um certo linguajar. Porque eu estava lidando com o quê? Com um juiz. Mesmo para falar de Deus, para um juiz, num recinto, que não era uma audiência, eu falava, pois é, Vossa Excelência. Chamava de excelência. Adeque sua linguagem para o lugar que você está. Mas sempre fale, principalmente para quem não é cristão. Não, lembrei, o Espírito Santo me trouxe.
Eu sei que a gente é uma igreja que estuda muita palavra, né? E a gente acha que todo mundo é mestre, porque todo mundo ensina um pouco no verbo da vida. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando for evangelizar, esqueça o grego, o aramaico, o hebraico, Rick Renner, só em casa ou aqui na igreja, irmão. Por que eu falo isso? Quem está no mundo perdido, que não quer saber do Senhor Jesus, não quer saber do original da Bíblia, ele não lê a Bíblia. Então, assim, leve, eu falo, porque principalmente, agora eu estou falando para os verbianos, viu? Às vezes a gente tem dificuldade. Esses dias eu vinha com Bida no carro e aí o pastor virou para mim e falou assim, ô Cássia, mas tu também apela, tu vai falar apóstolos do Cordeiro, a igreja do tal cego, é porque eu amo a história da igreja. Aí eu estava usando uma linguagem muito técnica, aí a Bia, Cássia, o que é apóstolo do Cordeiro mesmo? Aí eu, ô irmã, me perdoe. Porque na minha mente todo mundo é formado no remo, todo mundo tem escola de ministro, todo mundo tem escola de missões, entendeu? Só que não. Se a gente faz essa adaptação dentro da igreja, a gente, principalmente para o mundo lá fora, irmãos, a gente tem que fazer. Então, por favor, esqueçam o Rick Renner, esqueçam o Strongs, Tony Cook. Quem for muito técnico, na hora de evangelizar, lembra só de uma coisa, Jesus te ama. Eu já vi gente aceitar Jesus na rua só com Jesus te ama e um abraço. Então, assim, o mais simples que você puder ser, seja. Amém? Outro conselho, evite discussões e atritos. Esse é um conselho necessário para os dias de hoje. Por quê? Porque, irmãos, hoje a gente vive num mundo polarizado. Então, quando você estiver na rua, você nunca vai falar de política. Você nunca vai falar sobre feminismo. Você nunca vai falar sobre questões de gênero. Tem mais alguma pauta que eu estou esquecendo atual? Todas as questões de sexo vocês esqueçam na rua. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Corrupção pastoral. Cássia, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei esquecer. O problema é a pessoa que eu vou abordar. Sem problema. Se a pessoa tocar nesse assunto, você vai fazer o quê? Você vai sair daquele assunto e vai voltar para o tema principal. Qual é o tema principal? Jesus. Cássia, mas o cara chegou para mim e falou assim, mas eu não gosto de igreja. Esses dias mesmo eu vi um pastor que foi preso por assédio sexual. É mesmo? Já vou dar a prática, que é o prático, viu? Pensa que a pessoa falou isso para mim. Isso acontece na rua, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão passar por isso. Isso é bom, faz a gente crescer, ter experiência. Você vai falar assim, é mesmo? Que bom que ele foi preso. Porque toda pessoa que comete abuso sexual, isso é um crime, tem que ser preso. Mas o seu Deus não perdoa? Perdoa, mas foi um crime praticado, irmão. Se tem prova, pague seu crime na cadeia, vai ser feliz servindo a Jesus lá dentro da cadeia. Concordo com você. Só que eu não vim aqui hoje falar com você sobre isso. E aí você faz o quê? Sai do assunto. Sai do assunto, irmãos. O que mais tem na rua é gente desviada. Sabe o que mais vai ter no seu trabalho? Pessoas desviadas. Se desviaram do evangelho por algum motivo. Então, mais um motivo para você dar um bom testemunho, ser muito amoroso, muito gentil e não entrar em questões denominacionais. Não entre, irmãos. Principalmente as igrejas tradicionais que vão... isso já é estatística. Algumas denominações que eu não vou citar, apesar que não teria problema, porque é um estudo científico, elas vão deixar mesmo de existir, porque não está tendo novo nascimento. E os jovens estão se desviando, porque é uma doutrina tão dura que a gente nem encontra na Bíblia, que eles saem. Só que alguns não vão para outras igrejas, eles se perdem. Não entra em questão denominacional. E, acima de tudo, o Senhor Espírito Santo me trouxe outra agora. Estávamos lá na Rua do Amor, lá na feirinha, o lugar lá, e um rapaz veio e todo alternativo chegou lá para mim. E aí, irmão? E aí, irmão? Eu sou, do jeito que a pessoa vem, eu vou. Eu atraio todos os doidinhos da rua, irmãos, é impressionante, eu não sei quem é esse. Aí ele chegou em mim, irmã, não sei quem, a gente falando de música, ele viu um violão, não toca reggae aqui não? Eu falei, não, a gente toca o que a freguesia pede, você gosta de reggae? Só que tem que ser música de Jesus, hein? Aí ele, oxe, eu gosto muito de Salomão do reggae. Tu também? Não, eu também gosto. Irmãos, na hora... O rapaz que estava no violão era um grupo interdenominacional. Ele é de uma igreja tradicional. Aí ele falou, duvido que a senhora sabe. Eu falei, oxe,
um chegado me pede um baseado. E aí eu fui. Irmãos, o menino do violão, quando ouviu eu cantando, e eu pergunto a você, baseado? O irmão tá com o violão e falou assim, e virou de costas, né, gente? Na hora, todo mundo ficou chocado. O cara, todo mundo quebrou o clima, irmão. A gente tava na maior vibe com o irmão que cortou. E aí eu, eita, Jesus. Aí até eu me desconcentrei. Aí, graças a Deus, um amigo meu pegou e falou assim, me dá aqui esse violão. Porque eu sou... E continuou tocando onde a gente tinha parado. Salvou, irmãos, a conversa com aquele cara. Então, assim, irmãos, a gente está na rua. A gente não está dentro de uma igreja. Então, agora vai para os ministros de música, porque de vez em quando eu vou evangelizar com os verbos da vida, aí eu sempre pego um pastor no grupo, que eu falo assim, ô irmãozinho do violão, toca aí para mim. Entrar na minha casa, eu começo, né? Aí vai ter alguém que vai falar assim, irmã, não pode cantar essa música. Não, vou falar igualzinho falaram para mim no último evangelismo. Se irmão Bud estivesse vivo, ele estaria se revirando. Aí eu ia, não, irmão. Primeiro que eu estou na rua, estou no centro da cidade. Segundo, isso aqui não é a igreja Verbo da Vida. Terceiro, eu vou cantar. Se alguém aceitar o apelo, eu ainda faço a oração com ele, ó, para ele nascer de novo. Pego o contato, indico a igreja e ainda discipulo, se não tiver ninguém para discipular. Aí ele olhou assim para mim, eu falei, irmão. Irmãos, a rua não é igreja. Vão ter músicas que lá a gente vai poder cantar. Mas se você cantar, entra na minha casa, entra na minha vida aqui, Michela lida com você depois, amém? Nem vou me meter aí na playlist do Ministério de Música. Aleluias! Mas vamos lá. Estou pegando no pé dos verbianos, porque aqui estamos no meio dos verbianos. Amém? Você deixa? Glória a Deus, irmãos. Vocês me deram a permissão. Tadinho de vocês. Outro conselho. Não tenha pressa de trazer uma pessoa a uma decisão definitiva por Cristo. No fim, ofereça uma oração e, se possível, pegue o contato telefônico. Irmãos, a gente às vezes fica naquela pressa, porque principalmente na rua o pessoal não tem muito tempo. Mas se você conseguiu atenção, e o brasileiro está entre os povos do mundo que mais dá atenção na rua. É impressionante. A pesquisa falou que às vezes o brasileiro dá até 5 minutos. Em 5 minutos eu prego com início, meio, fim, hermenêutica, homilética e oratória. Você tem que dar conta de fazer em 5 minutos, irmão. Vamos lá. Os 4 pontos de um evangelista ministra, segundo T.L. Osborne: criação, queda, reconciliação em Cristo e todas as coisas restauradas, vida abundante. Irmãos, se a gente prega em 5 minutos, irmãos, bom demais. E aí, é só isso que você tem que fazer, é fácil, tá? E aí, o que acontece? Não tenha pressa. E se você estiver ouvindo a pessoa, e aí eu já entro na próxima dica junto, ouça a pessoa, porque isso vai te dar a dica que você precisa para entrar. Mas ouça mesmo de coração, porque hoje em dia a gente não escuta mais as pessoas. Principalmente quando é da família, a gente consegue bloquear. Isso é cientificamente provado. E a gente tem um defeito, a gente está geralmente ouvindo... Eu vou falar de Jesus, eu vou falar aquele versículo. Eu vou fazer aquele... A gente fica pensando, fica aquele nervoso, o que eu vou fazer? E fica pensando o que vai fazer. Esquece o que vai fazer. Você vai ouvir a pessoa se ela estiver falando. Estava na rua uma vez e a gente abordou um marombá de academia, não sei como explicar, mas é aqueles cabos mesmo. E aí, é porque ele era alto, irmãos, grandão. E vocês vão entender porque que eu estou especificando esse ponto. E estava eu e um amigo. E aí eu falei assim, olá, tudo bom, não sei o que lá. E ele, tá, aceitou. Eu falei, você quer uma oração? O você quer uma oração, irmãos, ganha a humanidade, que é o brasileiro, ainda que ele não crê em Cristo, ele gosta de oração, porque ele já aprendeu que a oração do justo tem poder. Tem justo que às vezes não acredita na oração dele, mas o ímpio acredita na oração do justo, olha só. Quando eu disse, você quer? Ele parou assim, voltou, eu quero. Eu falei, o senhor quer oração pelo quê? Vem, Mateus, vem orar aqui com ele. Ele falou assim, Aí ele parou, eu falei, tá tudo bem com o senhor? Para que eu perguntei? Ele, não, é que minha esposa faleceu e meu filho está muito revoltado, está zangado com Deus, que Deus levou a mãe dele. E eu já tentei falar para ele que Deus não levou, e nananã. E minha mãe está doente, está de cama, teve derrame. Aí aquelas histórias longas, irmão.
E eu só ouvindo. De repente, aquele homarão lá começou a chorar, irmãos, no centro de Campina Grande. Eu falei, Vala, o que foi que eu fiz, meu Senhor? Aí eu falei, vem, Mateus, me ajude. Irmãos, o você quer uma oração e você ouvir, abre portas que você... Aquele homem estava tenso quando passou para a gente. Quando ele foi embora, ele estava sorrindo, estava leve, estava alegre. Era dia das mulheres, demos uma rosa. Eu falei, leve para sua mãe, chegue lá, declare as palavras, sabe? Irmãos, sem contar que foi 8 novos nascimentos, só nesse dia, fora as curas instantâneas, que acontece isso na rua. Ó que bênção. Irmão, não tem coisa melhor do que você ouvir tô com dor de cabeça. Como é que fala? É o gancho para você evangelizar. Tomando cafezinho lá na empresa, alguém fala, ai, que dor de cabeça, acho que vou pedir para ir embora. É a sua chance de falar, vai não, menino, deixa você bem, vem cá, eu vou orar para você. Essa dor de cabeça não lhe pertence não, deixa eu lhe dizer, Jesus morreu para que a gente não precisasse ter dor de cabeça. E aí, se a pessoa não for, não, eu não acredito em Jesus, não sou crente, aí é a chance, nasce de novo, já vai ser curada, você não vai precisar nem da imposição de mãos. Mas se precisar, você impõe. Porque, irmãos, se você impor e a pessoa for curada, acabou. Ela aceita Jesus, escuta o que eu estou lhe dizendo. O melhor evangelismo é você ouvir que a pessoa está com um problema, está com a doença. Qual é o problema disso? Eu estou vendo caras olhando muito sério para mim. Qual é o problema disso, Cássia? E se não acontecer? E se eu orar? E se eu impor as mãos e não acontecer? Deixa eu lhe dizer, eu sou capelã hospitalar e eu gosto de ir. E eu sou boa para novo nascimento e hospital. Cura, já orei muito. Não vi nenhum no hospital ser curado. E aí um dia eu lembro que eu estava orando no meu quarto, obrigada, que hoje eu vou entrar naquele hospital. E se alguém falar que quer receber cura, eu vou impor mão. E eu nem vou orar, eu vou só impor mão e vai ser curado. Eu estava aleluiada. E aí o diabo, vai nada. Quantas vezes tu já orou no hospital e não curou ninguém? Eu falei, é verdade. Lá na igreja já impus mão, o povo foi curado, em casa e tal. Mas realmente, assim, no hospital nunca foi, não. Mas quer saber de uma coisa, diabo? Eu vou continuar, porque a questão não é que não acontece. E o dia que acontecer? Irmãos, está tudo bem, quem cura não é você. Amém? Você impõe a mão na autoridade do seu próprio nome? Não, é do nome de Jesus, amém? Confia que a minha pessoa de autoridade do crente está bem aqui perto de mim. Falei certo, né? Ó. Irmãos, não é na nossa autoridade, não é no nosso poder. O problema é que a gente fica tão preso no medo do e se não, que a gente esquece o e se sim. Irmãos, se acontecer, você vai ver uma vida nascendo de novo, irmãos. E ainda que ela não nasça, deixa eu te falar, quando ela lembrar que ela não está mais sentindo dor, ela vai lembrar do que você falou e ela vai lembrar do amor de Deus, irmãos. Amém? Aleluias. Próxima dica, seja cortês e gentil. Sempre seja amável em seu discurso. Irmão, gentileza na rua. Não vá na pegada, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Confia. Eu já fiz isso 2 vezes, confesso. Pessoas nasceram de novo, confesso, mas foi algo muito específico que o Senhor me direcionou. Não faça isso sem direção. Eu sou da linha, a gente vai para Deus pelo amor e não pela dor. Ah, mas o cara estava no fundo do poço. Justamente porque ele estava no fundo do poço, ele lembrou o quê? Que Deus é amor. E é o amor de Deus que vai atrair ele, não vai ser a dor. Seja gentil. Caça, mas o cara foi grosso comigo. Seja gentil. As meninas aqui da secretaria que estavam evangelizando, quantos nós a gente já recebeu, né? Esse mês para cá, e muito. Gente que nem olha na nossa cara. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a dizer sim. Agora o não, a gente já tem. A gente vai para a rua tentando o quê? O sim, irmãos. Amém? E se falar não, me rejeitou. Tem problema de rejeição, irmão, não vai para a rua não, que lá a gente é rejeitado. Se resolva antes de ir. Irmãos, não é você, é o próprio Cristo que eles estão rejeitando. Amém? Então, assim, vá com o coração, pelo menos, para o evangelismo sarado. Falhei e agora? Falhei e agora? Irmãos, a gente tem que ter cuidado no evangelismo pessoal por aquele ponto que eu já falei. Quem convence o homem não somos nós, é o Espírito Santo.
Amém. Você pode ser o mais direcionado, o Espírito Santo pode ter te dado a estratégia. Sabe quando você recebe aquela nota do Espírito Santo tão ligeira que você nem raciocinou, você faz, depois você fala, meu Deus, como foi que eu fiz isso? Fui eu? Já passou por isso? Você pode receber isso. A pessoa pode ser curada. Michela uma vez contou de uma patroa dela que ela orou, a mulher foi curada. Só não nasceu de novo, né, irmã? Infelizmente. Veja, as pessoas às vezes não vão aceitar. Pode parecer uma aparente falha, mas, irmãos, não é. A gente foi comissionado a ir, a levar as boas novas. Quando nasce de novo, qual é a segunda parte da grande comissão? Discipulado, ensino da palavra. Mas, irmão, se a pessoa aceitar ou não, não é uma falha. Agora, se você realmente falhou, exemplo, já aconteceu comigo. Uma vez eu precisei pedir desculpa para uma pessoa. Porque realmente, na verdade, eu fui grosseira com essa pessoa. E graças a Deus que eu tive a oportunidade de pedir perdão e a pessoa me perdoou. Continuou até minha amiga. Mas, irmãos, estava desviada. E eu fui o cúmulo da ignorância com aquela pessoa. Eu nem conto porque eu tenho muita vergonha e já fui perdoada, isso está no passado. Não deixe vir condenação sobre mim. Mas se você falhou nesse ponto, se der para reparar, repare. Se não der, peça perdão a Deus e se arrependa. Siga, não faça mais. Eu queria deixar uma frase sobre isso, que eu gosto sempre de citar. É do E.W. Kenyon. O sucesso no evangelismo pessoal resulta de muitas tentativas, aparentemente falhas. Irmãos, você vai tentar demais. Para mim topar fazer essa loucura de fechar a biqueira, irmãos, já aprendi, tá vendo? Estou muito osasquense. Fiz muito evangelismo, irmão, levei muito não, passei por muita coisa. E está tudo bem. Irmão, sinto frio na barriga toda vez que vou para a rua evangelizar. Está tudo bem. Porque a minha dependência não está em mim, está no Senhor. Eu dependo do Espírito Santo, me dá uma direção. E ainda que seja plantar uma bananeira, eu não sei plantar. Se ele mandou, vai vir uma capacitação, você vai plantar a bananeira na rua. E algo vai acontecer se ele mandou. Amém. Mas, irmãos, Cássia, mais nada aconteceu. E eu sei que foi Deus que falou. Está tudo bem. Aleluia. Aleluias. Antes de entrar em 3 tipos de pessoas, o Espírito Santo me trouxe algo no meu coração que aconteceu comigo. Lembra que eu falei sobre o ouvir? E o ouvir vai te dar estratégias? Eu estava com um cliente que ele era lutador mesmo profissional, já lutou jiu-jitsu. Esse negócio. O Gil ali do nosso cameraman. Olha lá que é mais fácil. E ele já foi para a Europa, vários lugares lutar. E ele está lá falando dos feitos gloriosos dele e eu só... Espírito Santo, me dê a brecha. Só estava nós dois, né? E foi. Ele começou a falar sobre disciplina para lutar, para isso, para aquilo. Como tem... às vezes dói a disciplina, e nananã, mas que vem a recompensa. Aí ele falando isso, veio o que na minha mente? Sois mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei, é hoje, Espírito Santo, só deixa o irmão fechar ali que eu entro. Quando ele... Falei, rapaz, é mesmo, né? Isso que tu falou é verdade. Inclusive, foi a luta que me fez entender uma passagem bíblica. Só falei isso. Quando eu falei isso, fiquei olhando de canto de olho, que a mulher tem uma visão de canto de olho incrível. Eu vi que ele estava assim mexendo e de repente ele fez aqui. O quê? O meu esporte te ajudou a entender a Bíblia? Tinha fisgado o peixe. Falei, foi. Menina, gente, era na época do Anderson Freire ainda, viu? MMA. Anderson Freire, não? Anderson Silva. Não acompanha MMA. Eu sou do Muay Thai, minha gente, nem venho. Mas é o irmão. Eu acho que eu confundi o pastor com o lutador, não foi? Deus abençoe os dois. Aí o que aconteceu? Aí eu tô lá falando do Anderson. Falei, rapaz, eu estava vendo uma matéria dele, e ele falando de todo o esforço, igualzinho tu falou. Acordava, dormia cedo, acordava cedo, treinava não sei quantas horas, não podia comer isso que gostava. Mas, rapaz, tu sabia que aquele homem tem um bocado de filho, e ele tem esposa? Ele, sei. Tu sabia que os meninos dele, a esposa dele, comeram tudo que ele não podia, dormiram mais do que ele, não se esforçaram o que ele se esforçou, mas usufruíram do prêmio em dinheiro, de tudo que ele conquistou. Ele está aí. E, meu filho, que a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu dava um nó.
Porque vencedor eu sei o que é, mas que vencedor para mim não existia, só na Bíblia. Irmão, dali eu fui pregando, cheguei em Jesus. Mas para isso foi necessário o quê? Irmãos, passei quase 40 minutos ouvindo aquele homem falar do Gil, que eu nem acompanho, nem gosto daquele negócio. Mas por amor ao evangelho, passei 40 minutos ouvindo ele falar. Entendeu? Tenha uma boa escuta. Isso vai te dar um sinal e o Espírito Santo vai usar isso para você pegar o gancho. Deixa eu ir terminando, que eu sinto olhares cansados. Quero falar sobre três tipos de pessoas para ir para o final. O primeiro é o inconsciente. Cássia, quem é o inconsciente? É aquela pessoa que nunca pensou sobre a salvação dela. Ele nem sabe que ele tem um problema, por isso que o nome é o inconsciente. Inconsciente o quê? Do problema que ele tem. Ele nunca parou para pensar. Isso não existe. Existe. Lembra que eu já falei que eu usei a estratégia do você sabe para onde você vai quando você morrer? 2 adolescentes fazendo nada, acho que eram às 10 da noite, 10h30. Estava com um grupo. Eram mulheres, mais de uma, então eu falei, vamos abordar aqueles meninos. Eu falei assim, seus meninos, boa noite, tudo bom, não sei o quê. Eu falo assim mesmo, gente. Lá no Tocantins a gente fala assim. Eu falo assim, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês já pensaram se vocês morressem, para onde é que vocês vão? Eles se olharam assim, olharam para mim. Desse jeito. Faca tramontina. Aí eles falaram assim, não. Ué, mas se morrer, acontece o quê? Vai para onde? Eles, sei lá. Falei, menino, deixa eu contar um negócio para vocês. Se morrer só tem 2 caminhos. A Bíblia fala que ou você vai passar a eternidade com Deus, ou você vai passar a eternidade no inferno, queimando com capeta. Aí eu vi que eles estavam com uma bicicleta, eu falei, essa bicicleta de vocês já quebraram perna, alguma coisa? Aí o menino, já quebrei a perna. Dói muito, né? Ele, nossa, muito doído. Lá no inferno é 1000 vezes pior. É uma dor, um calor, um fogo que come a carne cresce de novo. Menino, é um negócio ruim demais. Irmão, o menino ia ficando assim, apavorado. E eu nessa tranquilidade, assim, conversando com ele, sabe? Não fiz nem voz assim. Irmãos, dos 2, um aceitou, o outro não. Mas aonde eu quero chegar? 2 inconscientes do problema. Eles nunca tinham parado para pensar na salvação dele. Primeira vez foi naquela noite. Um, graças a Deus, nasceu de novo. O outro, Deus abençoe e tenha nascido depois. Mas não. Então, eles precisavam tomar. Caso a gente vai se deparar com gente assim, vai. Eu fui numa missão no interior do sertão do Cariri, ali na Paraíba. Encontrei gente idosa que não sabia quem era Jesus. Graças a Deus, abriu as portas, a gente conversou, ele nasceu de novo. Adolescente de 14 anos. Quem é Jesus? Nunca ouvi falar. E olha que o catolicismo é forte naquela região. Eles nunca tinham ouvido falar. Graças a Deus, os 2 nasceram de novo. Então, a gente vai encontrar pessoas, por incrível que pareça, em pleno Brasil, desse jeito. A outra pessoa, nesse caso, só para frisar, você vai ter que fazer aquela quadrilogia que eu falei. Criação perfeita de Deus, a queda do homem pelo engano de Satanás, a restauração de todas as coisas em Cristo, né? A redenção e a vida abundante. Cássia, dá para fazer isso? Qualquer idade. A gente faz isso lá no DI, irmãos. Você não vai fazer com adulto? Faz, irmãos. O segundo é o consciente do problema. Quem é o consciente do problema, Cássia? É aquela pessoa que já sabe que tem um problema. Só tem um problema. Ele está adiando a decisão dele. Você já conheceu aquela pessoa que já ouviu falar de Jesus, aquele parente que você prega, está cansado de pregar, que você já nem fala mais para não ser chato? Ele sabe que tem um problema. Ele só está adiando. Para esse tipo de pessoa, a melhor estratégia é você mostrar como é a vida no reino das trevas e como é a vida no reino de Deus. E aí agora eu vou abrir um parênteses rápido. Irmãos, sabe por que você tem que viver uma vida abundante? Porque se você não tiver uma vida abundante, essa pessoa lhe conhecer, principalmente os parentes, nunca vão aceitar Jesus, por falta de testemunho. Sabe as esposas dos maridos que é crente, a esposa não, ou a esposa que é crente, o marido não? Se ele não enxergar em você o bom testemunho, nunca vem para Cristo. Cássia, por quê? Está botando peso em mim? Então não, isso recai sobre mim. Eu me policio para ter uma vida abundante. Por quê? Primeiro que eu sou filha de Deus, é meu direito, eu não preciso passar miséria na terra. Segundo, porque eu entendo que eu sou o outdoor do reino de Deus andando nessa terra. Se eu não for esse outdoor bom, as pessoas vão olhar para mim e não vão querer.
E eu estou com a leve teoria, isso é minha, tá? De que muitas pessoas hoje em dia, principalmente as do nosso ciclo íntimo, trabalho, família, às vezes não aceitam a Cristo porque a gente não está sendo um bom outdoor. E, irmãos, isso é sério. A gente precisa começar a manifestar a vida de Deus. Amém? A terceira pessoa é o consciente da solução. Parece ser uma coisa boa, mas é necessário conversar com essa pessoa. Por quê? O consciente da solução já sabe que tem um problema e ele sabe que existe uma solução. Ele só não sabe mais ou menos como chegar até Cristo. Porque às vezes ele nem sabe que é Jesus, ou às vezes ele já entendeu que é alguma coisa com Jesus. Mas aí ele já foi procurar Jesus no centro espírita, que lá tem o Evangelho segundo Allan Kardec, aí a linguagem é parecida. Ele já foi em terreiro de quimbanda, de umbanda. Não, é sério, eu já conheci pessoas assim. Está procurando Jesus em tudo quanto é canto. Sabe que tem um vazio e que precisa de algo. Só não sabe como. Essa pessoa é a mais fácil de você evangelizar. Você faz o quê? Apresenta Jesus para eles. Romanos 10, 10. Aleluia! Essa vai ser o novo nascimento mais fácil da sua vida. Amém? Por fim, agora eu quero encerrar mesmo. Vou pedir até o Ministério de Música. Só não vou pedir para os irmãos ficar em pé, porque eu só gosto de ficar em pé quando eu termino. Tem agonia daqueles pregadores que falam, fica de pé e fica meia hora falando. Mas não vou ficar meia hora não, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. Agora é a dica final, mas a dica final, se prepare. É para dar a sacudida na gente. Eu já li, não vou ler de novo, 2 Coríntios 5, 18, 19, que fala sobre o Ministério da Reconciliação. Não vou ficar botando peso em ninguém aqui, porque os pregadores ficam, tá vendo, é uma obrigação, você tem que cumprir o seu chamado. Na verdade, nessa noite eu vim lhe dizer que não se trata só de um ministério. Não se trata só de um chamado para reconciliar o mundo com Cristo. Na verdade, se trata muito mais de obediência. Vocês conseguem botar aqui, está funcionando a Bíblia, Renan? Bota aqui para mim João 14, 23, 24. Se eu descer, tu me pega, irmão? Pega não, irmão. Fala que o meu filmmaker está me deixando na mão. João 14, 13. Aqui eu não leio. Pai, obrigado pelo telão chegando, para eu poder não precisar descer, Senhor. Obrigada, Pai. João 14, no verso 23 e 24, ele vai falar o seguinte, irmãos. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Vai lá para o 5 agora, capítulo 15, verso 9, Renan. Jesus vai continuar falando assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Nessa noite eu vim te falar que não se trata de um ministério. Trata-se do seu amor por Cristo. Como tem andado o seu amor por Jesus? Porque, irmãos, o ministério da reconciliação se trata de obediência à palavra. Às vezes eu fico cuidadosa de falar, você tem um ministério, o ministério da reconciliação, porque parece que é nosso. E como é nosso, é meu, eu abro mão. Não é nosso, irmãos. Na verdade, é um ministério que Cristo fundou. Ele começou isso aqui na terra. E ele vai ser assunto aos céus. Mas ele vai falar o quê? Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus 19, ele vai complementar. Façam discípulos em meu nome. Ensine as palavras que vos tenho dito. Não se trata só de uma ordenança. Se trata de amarmos a Jesus ao ponto de, se precisar, perdermos a nossa vida, mas ganharmos almas, irmãos. Eu sei que é uma frase pesada. Eu preparei a minha vida pensando, um dia eu vou morrer em prol do evangelho, porque todos os meus missionários favoritos morreram no campo.
Aí eu descobri que eu não precisava morrer. Mas, irmãos, deixa eu te falar, se algum dia precisar, eu digo para Deus, eu não estou tentando ser uma de Pedrão, mas eu não me importo de perder a minha vida. Porque, irmãos, eu não tinha nada antes de conhecer a Cristo, irmãos. Eu não tinha. Se você tinha, que bom para você, porque eu não valia nem um bombom, irmãos. Mas Cristo me achou. E não foi só eu, todos nós somos dados dignos, irmãos, de darmos sequência ao ministério que é de Cristo, irmãos. A palavra fala que os anjos queriam fazer isso, mas aos homens foi dada a primazia de ministrar o evangelho, irmão. É nosso. Eu vim nessa noite falar que Jesus não tem plano B. Diga assim com muita convicção, pode ficar tranquilo que é coisa boa. Deus não tem plano B. Eu sou o plano A de Cristo. Você já parou para pensar que você é o plano A de Cristo? Que um dia Deus olhou para essa época, 2024, uma cidade chamada Osasco. E, irmãos, enquanto Michela fluía aqui no início, eu tinha uma visão das ruas de Osasco e eu via pessoas mortas andando. Mortas em seus delitos e pecados. Mas sabe, de repente eu via alguns de nós e a gente andava pelas ruas. Só que diferente dos que estavam mortos, nós estávamos vivos. Emanava a luz da gente. Era uma visão linda, irmãos. E eu vi alguns de nós parando pessoas e a gente falava com essas pessoas. E essas pessoas que estavam mortas agora se tornavam vivas como nós, irmãos. Sabe, Osasco nos foi dado por herança. Eu não sei porque Deus te trouxe aqui. Eu sei porque eu vim para cá. E foi para dar sequência a esse ministério da reconciliação. Só que eu tenho uma convicção que se você sabe que você veio aqui, você está na cidade certa, na igreja certa. Deixa eu te falar, você foi chamado para a mesma coisa. Fica de pé, eu quero fazer uma oração de consagração com vocês, amém? Para a gente encerrar. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você se